A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje vamos meditar no capítulo 10, versículos 1º, 2º, 3º e também no versículo 4, que nos diz o seguinte: Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim a este monte e faze uma arca de madeira e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, chegamos ao capítulo 10 de Deuteronômio e neste capítulo nós temos a fala de Moisés ao povo de Israel, aquela geração que estava destinada a receber a herança que o Senhor havia prometido àqueles que estavam lá no Egito. E aqui nós encontramos o Senhor trazendo o relato de que quando houve-se a situação em que o povo pecou de forma generalizada e houve então a ira de Deus manifestada sobre o povo, o próprio Moisés, que estava em oração no monte recebendo instrução do Senhor, isso está registrado no capítulo 9, na parte final. Ele estava lá no monte recebendo a arca e quando ele desce, o Senhor diz que o povo havia pecado, estava em pecado, estava pecando diante dele. Então Moisés desce e a Bíblia diz que ele quebra as tábuas da lei que o Senhor havia entregado a ele. Moisés quebra, tamanha era a sua indignação contra o povo, porque o povo havia já tão depressa se desviado da direção e de servir ao Senhor. Então Moisés relata que aqui no capítulo 10, que agora o Senhor ordenara a ele que ele preparasse novamente outras tábuas de pedra e que, além das tábuas, eles também construíssem uma arca de madeira para deixar como testemunho diante do povo e dentro dela guardasse essas tábuas da lei. E o que me chama a atenção para nós refletirmos aqui é que, primeiro, Deus ele vai comunicar conosco ou comunicar com o seu povo e a primeira coisa que ele faz, ele vai ordenar a Moisés que prepare tábuas, ou seja, o recurso humano Moisés iria preparar. A instrução era divina, mas ela seria colocada em instrumentos humanos. Quais eram os instrumentos que seriam usados? A tábua de pedra, ou seja, Deus pegou uma pedra e então iria escrever nessa pedra para que esta ficasse por testemunho. É interessante que o Senhor ele procurou um recurso durável para colocar a sua palavra, pois a pedra é um recurso durável. Glória ao nome do Senhor.
e ele utiliza o próprio Moisés para, então, conduzir esta pedra para que ele pudesse utilizar-se como recurso. E agora, o interessante desse texto é que a Bíblia vai nos dizer que ele propôs a Moisés que preparassem as pedras, e o versículo 2 diz que escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: Moisés, você vai preparar a pedra e eu vou escrever. É o Senhor quem iria escrever naquela pedra, naquela tábua de pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 4, a Bíblia diz assim, olha: e então escreveu o Senhor nas tábuas. Então escreveu o Senhor nas tábuas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o Senhor foi quem deu aquela instrução para Moisés e ele fez questão, ele próprio, de escrever para que o povo de Israel tivesse aquele testemunho de que verdadeiramente aquilo era a vontade de Deus. É interessante nós observarmos que a palavra do Senhor posteriormente vai nos dizer que o Senhor, ele vai escrever os seus mandamentos na tábua do nosso coração. Ou seja, é desejo do coração de Deus escrever a sua palavra dentro de nós. O interessante é que, à semelhança do que aconteceu aqui em Deuteronômio, quando o Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, prepara uma pedra para que eu escreverei. Nós, para recebermos a palavra de Deus, temos que nos preparar. Temos que preparar a tábua do nosso coração para que Ele mesmo possa escrever no nosso coração a sua palavra. Então, para a nossa reflexão de hoje, eu quero que nós entendamos que, primeiro, é da vontade do Senhor que a sua palavra esteja no nosso coração. Então, o Senhor pede para nós que nós preparemos o nosso coração para que a sua palavra possa nele ser escrita. Louvado seja o nome do Senhor. E então, o que nós vemos é que a vontade do Senhor é escrever no nosso coração. A vontade do Senhor é que nós preparemos. Por isso ele pede a Moisés: prepara a tábua. E a Bíblia diz: quando o nosso coração é preparado, o Senhor escreve. Pois o versículo 4 diz: e então escreveu o Senhor nas tábuas. Glória ao nome do Senhor. Ei, tenha certeza, quando você prepara o seu coração, Deus, com a maior alegria, Deus, com o maior prazer, Ele vai escrever no seu coração a sua vontade. Ela vai ficar lá, arraigada. Louvado seja o nome do Senhor, para não mais ser tirada, pois o nosso coração é como uma pedra, não no sentido da sua dureza para não receber, aí como a gente também tem essa alegoria da pedra, mas como um lugar aonde a palavra fica registrada e é uma ação duradoura. Tanto é que a Bíblia nos diz: ensina o teu filho no caminho, ou a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ainda se lembrará dele. Porque se foi escrito no coração, é um local durável, aonde vai ficar registrado por um longo tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e continue conosco, sendo abençoado pela porção da palavra de Deus.
Compartilhe, abençoe alguém.